Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, ótimo dia para todos. Excelente sexta-feira para todos nós. Bom, gente, chegando aqui para passar primeiramente a agenda do dia de hoje, beleza? Vamos lá. Sheffield Wednesday e Werder Bremen. Logo mais às 9 horas da manhã, amistoso internacional. Náutico e Retrô, segundo jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano Sub-20, 9 horas da manhã, nesta sexta-feira. Beleza? Também aqui vamos ter ao meio-dia Juventus e Nuremberg. Hoje também amistoso, meio-dia. Bom, gente, vamos ter também hoje, na agenda dessa sexta-feira, o Palermo encarando o Leicester City. Logo mais às 3 horas da tarde aqui, amistoso. Um pouco antes, à 1 hora da tarde, vamos ter o Dortmund encarando o Red Bull Salzburg da Áustria. 1 hora da tarde, outro amistoso. Vamos ter às 3h30 da tarde o Bolton Wanderers encarando a Fiorentina. 3h30 da tarde, amistoso. Bom, gente, vamos ter 5 horas da tarde Sevilha e Al Ittihad, amistoso, 5 horas da tarde. Vamos ter vamos ver certinho aqui, às 7 horas, às 8h30, na verdade, gente, 8h30 da noite, Liverpool e Betis, hoje também amistoso, 8h30 da noite. Bom, gente, voltando aqui com mais jogos do dia de hoje, o Al-Qadsiya vai encarar o Olympiacos da Grécia, hoje às 11h30 da manhã. Beleza? Amistoso. Vamos ter às 9 horas da noite Atlanta United contra o DC United. 9 horas da noite aqui, Major League Soccer. Vamos ter às 9h30 da noite, repito, às 9h30 da noite, vamos ter Vila Nova e Ituano, Série B, Campeonato Brasileiro. Às 10h30 da noite, vamos ter o jogo entre Universitário e Alianza Lima, Campeonato Peruano, 10h30 da noite, nesta sexta-feira. Então essa é toda a agenda de futebol do dia de hoje, gente. Não vamos ter jogos, né? Pelo futebol masculino ou feminino na Olimpíada, devido a hoje ser a cerimônia de abertura da competição, né? Então vamos em frente com os resultados de ontem. Vamos lá, galera, resultados de ontem. O São Paulo venceu o Lyon pelo placar de, vamos ver aqui certinho, 1-0 para o São Paulo em cima do Lyon, amistoso ontem. Brentford e Benfica 1-1. Eintracht Frankfurt 2, Juárez 1. Amistosos, né, que tivemos ontem. O Bayern de Munique venceu o Rotterdam Ega pelo placar de 14-1. Amistoso também, né, no dia de ontem. Também aqui tivemos os seguintes jogos. Pela fase pré da Liga Europa, tivemos aqui Ajax 1, Vojvodina 0. E também tivemos Braga 2, Maccabi 0. Beleza? Resultados pela fase pré da Liga Europa. Pela fase playoffs da Copa Sul-Americana, tivemos o Always Red da Bolívia vencendo a LDU por 3-1. A LDU se classificou aqui para a próxima fase, apesar da derrota. Está na próxima fase da Copa Sul-Americana. O Cuiabá perdeu para o Palestino por 2-1. O Palestino do Chile na próxima fase da Copa Sul-Americana. Também aqui, vamos lá, gente, Campeonato Argentino. Tivemos aqui o Atlético Tucumã vencendo o Instituto Atlético Central Córdoba por 1-0. O Lanús vencendo o Belgrano por 3-2. Lanús 3, Belgrano 2. Campeonato Argentino. Eu vou até confirmar esse placar, gente, que eu tô um pouco na dúvida, mas qualquer coisa eu corrijo aqui, beleza? Só lembrando, Campeonato Argentino.
Bom, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará venceu o Botafogo de Ribeirão Preto por 4-1 e o Goiás empatou com o CRB por 1-1, Série B Campeonato Brasileiro, né? O Internacional venceu o Atlético Mineiro por 2-0, Campeonato Brasileiro Sub-20. Bom, gente, outras situações aqui, duas sobre o Rennes da França, né, que tá para pegar uma bolada agora com a venda do Désiré Doué, seja para o PSG, seja para o Bayern de Munique. Devido a isso, o Rennes está correndo atrás de jogadores. E dois jogadores interessam, dois zagueiros brasileiros. O primeiro é o Robert Renan, um zagueiro que pertence ao Zenit, já passou pelo Corinthians, já passou pelo Internacional de Porto Alegre. E o Rennes da França se interessa pelo jogador, mas o Zenit está a fim de ganhar dinheiro. 91 milhões, certo? É o que o Zenit está cobrando aí para liberar o jogador lá pro Rennes da França. E o Rennes, pensando nisso, foi atrás de Fabrício Bruno, do Flamengo, e abriu conversas com o zagueiro, né? Vamos aguardar. Vamos lá, gente, já começa notícias do Mercadão da Bola. O Krasnodar da Rússia está abrindo conversas para contratar o jogador Bustos, do Internacional de Porto Alegre. Ele que só tem mais um ano de contrato com o Internacional de Porto Alegre e já pode assinar um pré-contrato, ou já daqui a pouco, na verdade, vai poder assinar um pré-contrato. E o Krasnodar da Rússia tem pressa em montar seu elenco, por isso está atrás do lateral do Internacional. Bom, gente, o Corinthians desistiu da contratação do jogador Brian Rodrigues, beleza? Jogador do América do México, devido a uma situação bem grave, gente. Ele está sendo acusado, lá no México, de abuso sexual contra uma mulher, certo? Então, devido a isso, o Corinthians desistiu da contratação do jogador. Vamos em frente. Vamos lá, gente. Gente, mesmo na Olimpíada, você pode ser roubado. Quem disse que não? O Thiago Almada, jogador que agora está no Botafogo, esse jogador experimentou isso. Bom, segundo notícias, o Thiago Almada teve contra ele um roubo dentro do centro de treinamento olímpico em Paris, avaliado em 50 mil euros. Eram joias que o jogador tinha. Ele estava treinando com a seleção da Argentina para o próximo jogo no torneio masculino de futebol, na Olimpíada. E suas joias foram roubadas, gente. É isso aí. Ele teve esse prejuízo aí de 50 mil euros, né? Vamos em frente. Bom, gente, outras situações aqui, duas sobre o Rennes da França, né? Que tá para pegar uma bolada agora com a venda do Désiré Doué, seja para o PSG, seja para o Bayern de Munique. Devido a isso, o Rennes está correndo atrás de jogadores. E dois jogadores interessam, dois zagueiros brasileiros. O primeiro é o Robert Renan, um zagueiro que pertence ao Zenit, já passou pelo Corinthians, já passou pelo Internacional de Porto Alegre. E o Rennes da França se interessa pelo jogador, mas o Zenit está a fim de ganhar dinheiro. 91 milhões, certo? É o que o Zenit está cobrando aí para liberar o jogador lá pro Rennes da França. E o Rennes, pensando nisso, foi atrás de Fabrício Bruno, do Flamengo, e abriu conversas com o zagueiro, né? Vamos aguardar. Bom, gente, 70 milhões de euros e mais alguns jogadores, dentre eles o Renato Sanches, é o que o PSG está oferecendo ao Benfica para contratar o jogador João Neves, em definitivo. E parece que o Benfica vai aceitar. O Botafogo anunciou que o Júnior Santos fez a cirurgia, né, na tíbia. E deve passar o entorno, gente, de 3 meses fora de combate lá no Botafogo, beleza? O atacante Júnior Santos. Vamos em frente. Bom, gente, o Al Nassr prepara uma proposta para contratar o jogador Marco Eduard. Beleza? Uma proposta milionária, segundo notícias. O Fernand Mendy, lateral, está renovando o contrato com o Real Madrid, gente, até 2027. Vamos em frente. Bom, gente, o Clube do Remo oficializou a contratação do volante Bruno Silva, beleza? Para o restante da Série C do Campeonato Brasileiro. Por 8,5 milhões, o jogador Everton Galdino, ponta, está saindo do Grêmio
e está indo para o futebol japonês. Vamos lá, gente, outras situações. Por 8 milhões de reais, lógico, trazendo para o real, o Santos deve fechar a contratação do jogador Pablo Vargas, zagueiro, beleza? Outra situação, a contratação que estava encaminhada não está mais. TT não deve fechar mais com o Atlético Paranaense. O atacante do Galatasaray deve estar indo para o Panathinaikos da Grécia, que fez uma proposta muito maior lá ao time do Galatasaray. Beleza? Vamos lá, gente. O zagueiro Anderson Conceição é o novo reforço do São Bernardo para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Náutico confirmou a contratação do zagueiro Perema, que já passou pelo Paysandu, passou muito tempo no Paysandu, estava no futebol catarinense, e é o novo zagueiro do Náutico. O Vila Nova de Goiás fez sondagem pelo zagueiro Naldo, que já passou pelo Antalyaspor da Turquia, pelo Cruzeiro, pelo Grêmio, interessa ao Vila Nova de Goiás. Bom, gente, só ontem de maneira oficial, o jogador Douglas Costa não... Como é que eu posso dizer aqui pra vocês, gente? O Fluminense, aliás, tá? Tava procurando a palavra. O Fluminense anunciou a rescisão de contrato só ontem com o jogador Douglas Costa, que agora sim tá livre no mercado. Beleza? O RB Leipzig, clube da Alemanha, tá perto de fato de, mais uma vez, por empréstimo, renovar o contrato do jogador Xavi Simons junto ao PSG por mais uma temporada. Passou na frente do Bayern de Munique e o Bayern de Munique não deve fechar a contratação desse jogador holandês aqui. Beleza? Vamos aguardar se isso de fato vai acontecer. Outra situação relacionada ao Bayern de Munique é que o West Ham da Inglaterra ofereceu 15 milhões de euros mais 4 milhões em metas atingidas pelo jogador Mazraoui, o lateral marroquino do Bayern. E o Bayern de Munique aceitou essa proposta e está vendendo esse lateral, o Mazraoui, para o West Ham da Inglaterra. Beleza, gente? Vamos em frente. Vamos lá, gente, para fechar mesmo esse vídeo agora, explicando toda a situação do Sport Clube do Recife, Mariano Sosso, demissão, chegada de novo treinador, contratação de jogador. Teve uma ruma de coisa ontem no Sport, tá? Ontem foi um dia movimentado. Ontem pela manhã, houve uma reunião entre a diretoria do Sport e o técnico Mariano Sosso. Não foi para ver esse negócio de demissão, não foi para ver nada disso, não. Foi somente para que houvesse uma cobrança mesmo, para se saber o que está acontecendo devido aos maus resultados do Sport. Eu já passei aqui, né, maus em desempenho, porque em resultado nem tanto, porque o Sport vem de 2 empates e 1 vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Devido a isso, na reunião, os ânimos, ao que parece, se exaltaram, né? O Mariano Sosso discordou de algumas coisas colocadas pelos diretores do Sport. Os diretores do Sport também se estressaram com o Mariano Sosso, segundo notícias. E devido a isso, certo? Segundo notícias, e não ao desempenho do time, é que o Mariano Sosso foi desligado do Sport ontem. Mas, gente, o que acontece? O Mariano Sosso, ele tinha uma situação no contrato dele, já que o contrato dele iria até o fim do ano com o Sport, de um aumento de salário caso metas fossem atingidas durante o ano, no caso dele no comando do Sport. E metas foram atingidas. E ele teve um aumento salarial e a multa rescisória dele aumentou. Então a situação é a seguinte: o Sport, por quebra de contrato, já que é o Sport que está demitindo o treinador, vai ter que pagar um valor aí bem legal ao Mariano Sosso, beleza? Então tem essa situação aí. Com a demissão do treinador Mariano Sosso, o que aconteceu? O Sport começou a correr atrás de um treinador. E se tentou o Daniel Paulista, que é ex-jogador do Sport e ex-treinador do Sport, ele que está no CRB, não deu certo. Se tentou Nelsinho Batista, da Ponte Preta, ele que também é ex-treinador do Sport, campeão da Copa do Brasil de 2008 pelo Sport, Nelsinho Batista, também não deu certo. Se tentou Eduardo Batista, outro treinador, ex-Sport, campeão da Copa do Nordeste pelo Sport, campeão pernambucano em 2014. Ele está no Novo Horizontino, não se conseguiu essa contratação.
Se falou aqui também no Antônio Oliveira do Corinthians, mas sobre isso eu não tenho, aliás, ex-Corinthians, né? O português Antônio Oliveira, que está livre no mercado, mas não ouvi mais nada sobre isso, só ouvi essa especulação. E aí se começou a perceber que Guto Ferreira, o famoso Gordiola, né, tava muito cotado para assumir o Sport, gente. Foi o que aconteceu. Durante o dia, foram atrás de Guto Ferreira para sondar. O treinador disse que seria uma boa oportunidade voltar para o Sport nesse momento, tudo aquilo, mas que não estava havendo negociação. Aí no final da noite de ontem, chega a notícia de que o Sport encaminhou a contratação do treinador Guto Ferreira. Beleza? Vamos aguardar se hoje vai fechar mesmo essa contratação do treinador Guto Ferreira, que a última passagem dele pelo Sport foi vitoriosa, porque ele subiu o Sport, né, em 2019 para a Série A de 2020. Ele subiu o Sport como vice-campeão da Série B, somente atrás do Bragantino naquela época. Seria a segunda passagem dele pelo Sport, beleza? O último clube dele foi o Curitiba, onde ele não se saiu bem, foi demitido. Vamos aguardar se vai fechar mesmo. Outra situação, o Sport anunciou a contratação do Erivelto Palacios, beleza? É um lateral direito / zagueiro que estava no Cruzeiro e fechou com o Sport. O Sport no dia de hoje, aliás, na sexta-feira 26, né? Hoje no caso, deve oficializar também a contratação de Wellington Silva, atacante, né? Eu já havia falado desse jogador, ex-Fluminense, revelado pelo Flu, passou pelo Cuiabá, pelo Internacional, fora do Brasil também, e tá chegando pro Sport, gente. Então é isso. Abraço a todos, galera. Até a próxima. Deixa um like aí e valeu!